Então, beleza. Então, o que eu falei para vocês é que a gente, só retomando, né, para a gente começar já do ponto do backpropagation ali. A gente tem o backpropagation, né? Ele tem duas etapas, uma que é o forward, que eu vou da esquerda para a direita propagando ali os sinais na rede neural até determinar um erro. Aí eu vou fazendo o backward propagation, né? Em cada neurônio aqui eu vou calcular uma derivada parcial. Dependendo da onde eu estou para calcular essa derivada parcial, eu preciso fazer uma regra da cadeia, né? Para ir fazendo ela, né, gradativa, né, ao longo aqui do processo. E aí atualizo os pesos com esse negócio aqui. E vou repetindo esse processo de forward e backward, né? Passando um ou mais exemplos de treinamento por vez. Então, eu posso calcular esse erro aqui de exemplo em exemplo da minha base de treinamento, ou eu posso fazer um mini batch aqui, né, que se chama, né, que é pegar alguns aqui só, de exemplos e fazer esse forward e backward para essa quantidade de exemplos, né, e toda vez que eu passo todos os exemplos, então todos os exemplos passam pelo forward e backward, eu tenho o que eu chamo de uma época aqui do treinamento. E eu vou repetir isso por quantas épocas eu achar necessário, né? Um detalhe aqui, ó, então só mostrando para vocês, né? Eu posso ter várias épocas aqui, né? E a época que vai dar essa cara da função de treinamento aqui, da minimização dela ao longo do tempo, né? Ao longo das épocas, né? Então tá, então daí eu falei para vocês que agora o lance é como entender esse bloquinho aqui, né? Da, dessas derivadas parciais que vão dar origem aí ao backpropagation em cada pedacinho da rede neural, né? Então, para isso, eu vou usar a nomenclatura que o pessoal usa bastante atualmente aí para fazer esse tipo de representação. Então, eu vou só apresentar a nomenclatura aqui e depois a gente vai ver dois exemplos de como que a gente calcula essas coisas aí, tá? Então, eu estou preocupado com o backward, tá? Então, o backward eu tenho um gradiente vindo aqui, né? Então, esse gradiente vai ser, por exemplo, o gradiente da função de custo em relação a esse parâmetro z aqui, né? Qualquer, pode ser um peso, tal. Agora estou sendo bem genérico, né? Então tenho esse gradiente vindo daqui, dl dz, por exemplo, né? Esse gradiente que está vindo, a gente chama o gradiente upcoming, né? O cara que está vindo, né? Da direita para a esquerda, né? E aí aqui dentro eu tenho dois gradientes locais, desculpe, tem dois gradientes locais, tá? Eu tenho um gradiente local que eu tenho um operador qualquer que faz um f aqui com essas duas entradas x e y, né? E gera um z. Então, eu tenho um gradiente local que é a derivada de z em relação a x. Isso é local, é referente a esse operador aqui, né? E eu tenho um gradiente local que é o dz em relação ao dy, tá? E o que eu vou propagar para cá é o dl em relação a dx. Então, eu tenho o L lá no fim e o x que está aqui, que é esse parâmetro que está aqui, né? No meu ponto aqui da minha operação. Então, se eu quero dl dx e o L está longe do x aqui, né? Eu tenho que aplicar derivadas parciais. Então, eu vou fazer dl dz, dz dx. Se eu cancelar o z aqui, ó, fica dl dx, né? Então, dl dz é o cara que está vindo aqui, ó, está entrando, eu já calculei ele antes. E dz de x é o local. Eu sempre vou conseguir calcular a derivada desse cara em relação a esse, porque existe uma função que relaciona eles, né? Então é fácil eu determinar essa relação. Então, esse dl de x vai ser sempre o upcoming gradient aqui, né? O gradiente que está chegando aqui da direita para a esquerda, vezes o gradiente local. Eita. Vezes esse dz de x. Isso vale para esse cara aqui e vale para esse dz dy que está aqui também, ó. Para essa parte que vai propagar para cá. Então, vai ser dl dy, né? dl está lá no fim, y está aqui. Vai ser dl dz, ou seja, o upcoming gradient, vezes dz dy, que é o local gradient. Oh, tô ruim aqui de dz dy, tá? É o gradiente que está entrando,
vezes o gradiente local. Isso gera esse cara aqui que vai ser o que vai ser propagado. Então, por exemplo, se eu precisasse calcular nesse ponto aqui, atualizar o peso, né, atualizar a conexão de x aqui, eu ia falar o seguinte, ó, o novo peso, que eu vou chamar, sei lá, o do W de x aqui, não sei como é que esse cara vai ser calculado, né, mas enfim, ele vai ser um novo W aqui, não tem um nome para ele, estou dando W qualquer aqui, né, menos o eta vezes dl dx. Já aprendi como é que calculo o DL dx, né? Calculo o local, vejo quem está entrando, faço a multiplicação desses dois aqui, determino o DL dx, posso atualizar esse peso aqui. Mesma coisa vale para esse, mesma coisa vale para qualquer lugar, para qualquer tipo de entrada que eu tenho e para qualquer operador que tem. Tá? Então, o backpropagation, esse esquema que eu estou mostrando para vocês aqui, ele funciona para uma rede neural MLP, que é o que a gente está vendo aqui, mas funciona também para uma rede neural convolucional, funciona para uma rede, sei lá, transformer, para qualquer modelo do estado da arte, o gradiente, o esquema de cálculo do backpropagation é exatamente o mesmo. Esse aqui é o bloco que está implementado nessas ferramentas modernas aí de deep learning, tipo TensorFlow, etc. Né? Beleza? Isso aí, gente? Deu para entender pelo menos essa nomenclatura aqui? Eu já vou abrir como é que faz essa conta com exemplos aí. Pode falar. Pode falar, Bruno. Existe algum caso onde você tenha um eta para cada ramo daquele entre os neurônios? Não, porque se você fizer isso, você acaba, você vai fazer com que regiões da rede tenham um comportamento diferente de outra, né? Então, normalmente, o ETA, ele é global, tá? Ele pode ir mudando ao longo do treinamento, mas para todo mundo de forma igual, tá? Mas, Uhum, normalmente não se faz ele ser adaptativo a regiões diferentes da rede, tá? uhum, beleza. Porque senão você vai forçar pesos de uma região a aprenderem de maneira diferente de pesos de outra, né? Isso é um problema daí, né? É, Vai levar a overfitting. entendi. Vai chegar nesse cenário aqui, né? Você vai ter pesos que vão estar Aham, mais espessos aqui, maiores do que outros, e aí isso é um problema, né? entendi. Eu pensei, é, claro que seria bem mais complexo, mas talvez em algum caso você precise que alguns pesos sejam mais importantes que outros, né? Mas ele já faz isso com o W, então realmente não tem muito sentido. Exatamente. É. Uhum. Uhum, Quando beleza. ele for atualizar, quanto maior for esse erro aqui para esse ramo aqui, né, em relação à loss, é isso que esse cara está dizendo. Ele está dizendo quanto que esse parâmetro aqui influencia no erro que está lá no fundo. Consegue perceber isso por essa relação aqui, ó? É Uhum, uma derivada, né? Qual que é a taxa de variação do erro em relação a variação dessa variável aqui? Então, se esse cara está importando muito no erro lá no fim, na hora que eu for atualizar aqui na descida em gradiente, ele vai atualizar esse cara de maneira mais severa, entendeu? Então, isso que você está entendi. falando já está aqui. Aham, Eu não preciso do ETA para ressaltar mais isso, tá? Ele já entendi. está. Aham, beleza. Então, gente, eu vou tentar, olhando essa nomenclatura aqui, eu vou tentar mostrar um exemplo de como que isso seria implementado da maneira mais simples possível, tá? Olhando operação por operação, assim, abrindo o máximo que eu posso abrir em termos de operação, para entender como que o backpropagation funciona, tá? Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenha uma pequena operação de uma rede neural, não é o nosso caso, tá? Mas eu vou simplificar isso porque daí fica mais fácil de entender e generalizar depois. Vamos supor que eu tenho um pedaço dessa rede neural aqui, estou pegando um pedacinho dela só, que ela faz a seguinte operação: ela soma duas entradas aqui, x e y, e multiplica por um z. Então, fazendo o forward propagation desse negócio aqui, vamos supor que eu tenho menos 2 aqui, 5 e menos 4. Tá? Somei esses dois caras aqui, gerei o 3, multipliquei por menos 4, gerei menos 12. Tá? Aí esse negócio foi adiante lá, tal, 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 gerou, calculou os erros, e aí tá voltando aqui alguma coisa.
Chegou num ponto que está voltando alguma coisa lá para trás. Tá? Vamos supor que chegou alguma informação para trás aqui. Como é que eu vou calculando essas derivadas parciais aqui para ir atualizando esses pesos, tá? Então, agora eu vou mostrar como que essas derivadas parciais são calculadas. Né? Então, como que eu faço isso? Eu vou dividir em alguns blocos aqui, ó. Eu vou dividir sempre nas menores funções que eu puder. Então, eu tenho a função Q, que faz o quê? O Q soma x e o y, então tá aqui. Então, se eu precisar um gradiente local, né, dq dx, derivada disso em relação a x é 1, né? dq dy, derivada parcial de q em relação a y é 1. Tá? Então, se eu precisar de um gradiente local aqui, eu já tenho. E aí eu tenho uma outra função, que é esse f aqui, que multiplica z com o q. Tá? Também o bloquinho mais básico que eu consigo obter aqui. E aí, se eu precisar calcular uma derivada parcial df dq, né, local aqui, ó, f em relação a q, isso aqui vai ser z, né? Uma derivada parcial em relação a q sobra o z, né? E em relação a z sobra o q? Cálculo de derivada parcial de cálculo lá convencional. Tá? Beleza, então aqui eu tenho as continhas para os gradientes locais, tá? Ainda não cheguei na conta que eu quero, que é fazer o fluxo inverso. Então, o que eu quero determinar é sempre a saída, né? O f, o final aqui, em relação a todos esses caras aqui, x, y e z. Claro que eu vou ter que calcular os intermediários aqui, né? Mas o que eu quero é tentar determinar qual que é o df em relação ao dx, porque daí eu posso atualizar um peso que eventualmente está aqui. Eu vou calcular um df em relação a dy, eu posso atualizar um peso que está aqui. E um df em relação a dz, que aí eu atualizo esse peso que está aqui. Claro que eu também posso atualizar esse intermediário aqui se for meu interesse. Ou só calcular ele aqui, né, para continuar fazendo o fluxo. Mas vamos então ver como é que eu faço todas essas pontos até chegar nessas derivadas parciais aqui, que seria o meu objetivo. Tá? Então, para isso, eu estou supondo, né, eu não tenho nenhuma referência aqui do que está entrando, né? Então, em geral, aqui eu vou considerar, para simplificar a nossa análise, que o que está entrando aqui sempre voltando, né? No upcoming gradient, que está vindo da direita para a esquerda aqui, é 1, tá? Seria um cálculo local, mas nem esquentem a cabeça com isso aqui, eu não vou dar mais nó na cabeça de vocês em relação a isso. Vamos supor que está entrando 1 aqui, tá? Beleza, então está entrando o 1 aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Primeiro passo, eu vou calcular o df/dz. df/dz eu consigo calcular direto porque f e z estão relacionados, né? Ó, o f, ele é função de z, né? Então, eu tenho uma relação entre eles. Como é que eu vou fazer esse cara aqui? Então, o primeiro ponto aqui, ó, é que eu tenho que o meu df/dz, ó, já foi determinado aqui, né? Já calculei essa derivada parcial antes, df/dz é igual a q, beleza? Se o meu q era 3, então o cara que vai vir aqui é 3, que é essa a definição do df/dz, tá? Eles estão relacionados diretamente aqui, né? E o resultado dessa derivada é o q, então apareceu o 3 aqui. Beleza, resolvi essa primeira parte aqui. Agora eu vou fazer o df/dq. Por que eu vou fazer o df/dq? Porque depois, quando eu for determinar esses dois caras aqui, eu vou precisar desse gradiente que está entrando aqui. Então, para determinar esse gradiente que está entrando aqui, esse cara aqui, ele está relacionando df com dq. Eu acabei de fazer df/dz, agora eu vou fazer df/dq. Então, quem que é o df/dq? O df/dq é um cara que eu também já determinei ele antes, né? df/dq ele é igual a z. Quem que era o z? Z é menos 4. Então, o númerozinho que vai aparecer aqui vermelho agora, né? Que é o que está voltando. Verde é o que está indo, vermelho é o que está voltando. Menos 4. Tá? Olha um detalhe legal aqui, ó. Isso aparece bastante e é bem útil para esses frameworks. Quando eu tenho multiplicação, a entrada que está aqui no backward, né? O 3 vem para cá e o menos 4 vai para lá. Então, no backward, se você tem uma multiplicação, você pode fazer essa continha, nem precisa calcular esses caras aqui. Isso é uma relação que sempre vale. Tá? Beleza. Aí tá aí o cara, né? Calculei. Agora eu vou continuar, ó.
tá vindo 1 aqui, menos 4 tá aqui, agora eu preciso determinar esses caras que estão aqui, ó, tá? Então, eu preciso determinar df dy, né? Vou começar com ele aqui, depois o df dx. Quem que é o df dy, tá? O df dy eu posso aplicar e aí usar a minha regra lá do gradiente que está entrando e o local. Então, o df dy ele vai ser df dq, que é o cara que está entrando aqui, o menos 4, já calculei ele, né? Vezes o dq dy. Tá? Então, dq dy eu já determinei também, ó. Vale 1. Então, dq dy, esse cara aqui vale 1. E df dq, já determinei aqui também que vale o menos 4. Tá? Então, menos 4 vezes 1 está aqui, menos 4. É sempre o cara que está entrando, menos 4, vezes o local em relação àquilo que eu quero. Então, essa derivada local aqui, dq dy, né? Sempre essa regrinha, sempre o gradiente que está entrando, vezes o local. É sempre essa, só essa regra da cadeia que você precisa se preocupar, na verdade. Né? Acho que essa aqui já resolve tudo, por isso que eu prefiro esse exemplo mais simples, né? Aí, beleza, veio menos 4 para cá. Então, tá aí. Agora eu preciso fazer o df dx. Mesmo esquema. Entra menos 4 e eu preciso do local, que é dq dx, que é 1. Então, para o x, mesma coisa, né? df dx vai ser df dq, que vale 1. Perdão, df dq que vale o z ali, né? Que já calculei, menos 4. Então, esse cara aqui é o menos 4. Então, aqui está o df dq, né? Esse é o upcoming gradient, né? Que está entrando aqui. E o gradiente local, que é o dq dx, então, dq dx que eu já determinei também, que é 1. Então, vai ser menos 4 vezes 1, menos 4 que está aqui. Outra simetria interessante, na soma, o gradiente que está entrando se distribui, vem para cá e vem para cá, nem precisa calcular, só distribui ele, menos 4 e menos 4. Aí, beleza, eu fiz todo esse negócio aqui, eu fiz todo esse negócio aqui, ó, e eu determinei aqui, ó, que o df, isso aqui é importante, ó, df dx é igual a menos 4, df dy é igual a menos 4, df dz é igual a 3. Então, se eu quisesse atualizar esse pezinho que está aqui, ó, eu ia pegar, por exemplo, o peso que ele tinha anterior, menos o eta, que é um valor que eu defino a priori, df dz. df dz é 3. Beleza. Só atualizar esse peso aqui. Está resolvido esse ponto aqui. Mesma coisa para cá, mesma coisa para cá. Né? Isso vale para qualquer região onde eu queira atualizar um peso pelo backpropagation. É só aplicar essa regra. Pega a operação mais básica, vai quebrando ela em operações menores e fazendo esse fluxo aqui da direita para a esquerda. Gradiente que está entrando, vezes o gradiente local, e volta esse fluxo para trás. Né? É meio confuso isso aqui numa primeira interpretação, mas eu acho que se vocês forem dando uma olhada e tentando fazer na mão por conta, também é possível, né, pegar bem essa ideia aqui, né? E isso aqui é o backpropagation. Isso aqui é só isso aqui, ó. Não precisa, se você entender bem isso aqui, você entendeu o backpropagation para qualquer contexto, né? Não precisa se preocupar com nenhum outro tipo de definição formal e tal. Isso aqui é suficiente para entender o backpropagation. Tá? Para ver se vocês, né, conseguiram captar bem a ideia aqui, eu tenho uma proposta que é tentar fazer esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu já dei o forward para ele aqui, ó. Então, já dei as entradas, já dei todo o forward, eu estou fazendo essa operação aqui, ó. E aí eu quero calcular quanto que vale cada gradiente local em cada uma dessas setas que estão aqui. Aonde tem um verde, vai ter que ter um vermelho embaixo, tá? Estou fazendo algumas derivadas que são importantes aqui, ó, do ponto de vista local, né? Que talvez você vai precisar, tipo um e elevado a x, a vezes x, 1 sobre x, e x mais uma constante, como que são essas derivadas que estão aqui, tá? Elas vão aparecer aqui em algum lugar, tá? Veja que tem o bloquinho de soma, bloquinho de multiplicação, que você pode aplicar
mesma ideia que eu falei agora há pouco aí. E estou supondo que está voltando, então fiz o forward, e agora estou supondo que está voltando aqui 1, tá? Está voltando 1, só para a gente ter uma entrada aqui do upcoming gradient, tá? Então eu vou dar uns 5 minutos para vocês tentarem pensar em como que vocês fariam isso da direita para a esquerda agora, seguindo mesma ideia que eu acabei de falar. Abram ali o meu slide, dê uma olhada no exemplo anterior e vê se você consegue, de alguma maneira, fazer esse cara aqui. Pelo menos uns 2 ou 3 primeiros aí para a gente sair do zero aí. Tá? Vou dar um tempinho aqui. Se tiverem dúvida, vão me perguntando, tá? Vou deixar projetado o exemplo aqui para quem precisar e se quiserem ir consultando o slide aí, vão me avisando. Tempinho para vocês pensarem. Acho importante vocês tentarem fazer pelo menos para pelo menos ver onde que as dúvidas estão aparecendo, né? Vão me perguntando aí, gente. Vamos conferir o primeiro aqui, que às vezes fazendo o primeiro destrava os outros aí, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui, eu sei que ele tá é 1 sobre x. Então, a derivada local aqui desse cara vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Então, esse é o local. E o que está entrando é 1. Então, vamos lá. Então, eu tenho a derivada menos 1 sobre x ao quadrado. Então, que está entrando aqui é 1,37. Então, menos 1 sobre 1,37 ao quadrado, né? Que é a derivada em relação ao x. O x, nesse caso aqui, é 1,37, né? Então, o que é o local é isso aqui. E o que está vindo, né? O upcoming ali é 1. Então, eu tenho menos 1 sobre 1,37 ao quadrado vezes 1. Então, isso vai gerar esse menos 0,53 que está aqui. Acho que esse aqui já ajuda a destravar. Vão tentando ir na sequência aí. Por que é dfdx e não em relação ao anterior ali? Tipo, no É que outro slide que você fez, não era
direto dx, né? Era em relação ao anterior. Então, é que Tipo, agora destiny. eu já tô nesse esquema aqui, ó. Local vezes o que está entrando, tá? Já tô focado nisso aqui porque a regra vai ser sempre essa, tá? No fim das contas, é a mesma coisa que eu fiz antes. Só eu tô olhando sempre aqui, ó. O que entra aqui e o local. Beleza? O Uhum. que entra aqui vezes o local. Tá? O que entra vezes o local. Aí isso simplifica a análise, tá? Tá. O exemplo anterior eu expliquei de maneira mais ampla e tal, com mais detalhes, mas aqui eu já vou direto para a regra, que está entrando vezes o local. E já facilita o raciocínio, senão fica um pouco mais confuso, né? Professor, Opa, uma coisa que eu sempre ouvi, mas nunca entendi, é o que significa o vanish do gradiente que acontece no backpropagation. imagine o seguinte, cara. Imagine que você tem esse termo que você está usando é vanishing, tipo aquele negócio lá para deixar a roupa mais branca. É, então, você vem aqui com esse cara que vale um e você vai fazendo esse backward aqui, né? Imagine que essa cadeia é gigante, que você vai espalhando essa operação para trás aqui numa rede neural que é extremamente profunda lá para a esquerda. Pode ser que lá pelas tantas, esse cara aqui, esse valorzinho de menos 0,53, ele fique tão pequeno por conta desses tantos passos que ele dá, que ele vai chegar, tipo, sei lá, 1 na menos 6, por exemplo. Tá? E aí, quando você vai atualizar lá o teu peso com esse valor, W menos eta vezes 1 na menos 6, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para o peso. Então, o gradiente ele está desaparecendo porque é tão profundo que o erro que você tinha lá no início, lá, né, para propagar ele para trás, ele é quase que insignificante. Tá? E aí tem várias estratégias para contornar isso. Uma delas é fazer aquelas ResNet lá, né, que você dá um pulo aqui também, em paralelo, como se fosse um curto-circuito, para levar uma parte do gradiente daqui para lá também, para não deixar ele tão baixo. Mas Entendi. é como se esse valor vermelho fosse diminuindo, tá? Aham, entendi. Vamos conferir mais uns aqui, ó. Sempre nesse esquema do que está entrando vezes o local. Então aqui eu tenho uma soma, né? Soma mais um, né? Então a derivada desse cara aqui vai ser 1, né? Basicamente, né? Então o que estava entrando vezes o local que era 1, menos 0,53, vezes o local que é 1, menos 0,53. Soma sempre espalha ali, né? O que está entrando na soma é o que está saindo. De trás para frente agora, né? Aí tem o exponencial. O exponencial, a derivada do e na x é e na x, né? Então eu tinha e na menos 1 aqui, né? Vezes o menos 0,53 que está entrando, vai gerar o menos 0,2. Tá aqui o valor 0,2.
Aí tenho vezes menos 1 aqui, né? Esse vezes menos 1 entra na derivada a vezes x, né? Então, a derivada vai ser o próprio a. Então, o que eu tenho é menos 0,2 entrando, a derivada local é menos 1. Menos 1 vezes menos 0,2 vai dar o 0,2. Aí aqui eu posso aplicar aquela regra da soma, né? Soma, ele espalha o que está entrando. Então, 0,2 vem 0,2 para cá e 0,2 para lá. Então, simplesmente só espalha a soma ali. Tem soma aqui, espalho de novo o 0,2, ó. 0,2 para cá e para cá. Tem multiplicação, a multiplicação inverte, né? Então, a multiplicação inverte vezes a ponderação que está entrando. Então, eu tenho 0,2 vezes o gradiente local, né? Ou eu aplico aquela regrinha da multiplicação, que é 0,2 vezes o 2, vai dar 0,4. 0,4 vem para cá. 0,2 vezes menos 1 menos 0,2, vem o menos 0,2 para cá. Uma regra prática aqui, para, ao invés de ficar pensando tudo aquilo que eu expliquei antes, fazer já direto esse fluxo, né? Então, vejam que do ponto de vista de regra geral, é relativamente simples. Eu tenho alguma coisa entrando, calculo a derivada local, propago a informação. Chego com a informação aqui, calculo a derivada local, multiplico essa entrada pela derivada local e continuo propagando isso aqui de trás para frente até o fim, tá? Agora, vamos supor que eu quisesse atualizar, por exemplo, esse W1. Então, aqui, o que eu tenho de parâmetro nesse modelo que eu quero aprender? Eu quero aprender W0, W1 e W2. Eu estou falando isso para vocês, tá? Estou supondo que esse é o nosso objetivo. Então, eu tenho W0, W1 e W2. Está aqui os parâmetros que eu preciso aprender. Se eu quisesse fazer uma regra de atualização para esses caras aqui, é relativamente simples, né? Eu vou pegar esses valores que estão aqui, esse valor. Opa, esqueci de propagar a multiplicação aqui desses últimos dois, mas vocês podem fazer isso depois, né? A mesma regrinha que está aqui, né? 0,2 vezes menos 3 vai dar menos 0,6 que vai vir aqui, né? Se quiserem dar uma conferida nisso depois, né? 0,2 vezes menos 2 vai dar menos 0,4 que vai estar aqui. Então, beleza. Então, tem os valores aqui, W0, W1 e W2. Então, com esses valores que eu determinei aqui, eu posso vir aqui, pegar cada valor desse cara aqui, e ir lá numa equação que vai dizer o seguinte, ó, como que eu atualizo o W0? W0 novo, vai ser o W0 anterior, menos um eta, que eu defino a priori, vezes o gradiente local, que é quanto? Menos 0,2. Beleza, menos 0,2, está aqui. Atualizei aquele parâmetro lá. Tá? E aí eu vou voltando para todo mundo. Atualizei todo mundo? Beleza. Quando eu terminei de atualizar, eu vou pegar um outro exemplo de treinamento, vou colocar na entrada dessa rede neural aqui, vou fazer essa propagação agora com esses pesos atualizados, né? Agora eu tenho esses valores novos aqui, né? Para todos esses caras aqui. Faço a propagação até o fim, determino o erro, volto de novo fazendo todo esse processo em sequência. Né? Então, aqui estaria o backpropagation para um neurônio que faz esse tipo de operação. Você poderia fazer o backpropagation para um neurônio que faz esse tipo de operação. Você poderia fazer o backpropagation para um neurônio que faz a convolução entre duas coisas, né? Você pode fazer qualquer tipo de backpropagation se você pensar ele sempre dessa maneira aqui, quebrando em blocos menores, e o gradiente que entra vezes o local vai gerar o gradiente de saída. Isso aqui é o backpropagation. Você pode estudar ele de uma maneira muito mais complexa para MLP, fazendo toda a dedução e tal, mas não é a forma que hoje isso é implementado nos frameworks mais modernos. Então, os frameworks mais modernos, tipo TensorFlow, PyTorch, para quem já ouviu falar desses caras aí, eles quebram as operações nesses grafos de operações menores aqui, ó, e vão fazendo esse tipo de fluxo de informação. Tá? Isso, inclusive, é bom para implementação em GPU e tal, então tem toda uma vantagem de hardware aqui e de implementação, mas, assim, esse é o backpropagation, tá? Acho que essa é a maneira mais fácil de entender e a mais generalista possível, porque isso aqui serve para um transformer, para uma rede neural convolucional, para MLP, para qualquer coisa. A forma de cálculo é a mesma. Deu para acompanhar aí, gente, essa ideia?
Talvez vocês vão ter que rever esses dois exemplos mais uma vez aqui para se convencer bem, né? Isso aqui, tudo que a gente calculou, seria a f de w de x ou só aquela parte ali embaixo ali, o e elevado a menos? Não, a gente calculou tudo, né? Ó. Veja que eu multiplico W com x0, W1 com x1, e entra um W2 que está somando aqui, ó. Então, Aham. somei. Então, até aqui, ó, esse ponto aqui, eu fiz isso aqui, beleza? Aí Ah, multipliquei tá, por tá, menos tá. 1, Entendi. tá Aham, aqui, aham. expoente aqui, somei com 1, tá aqui, e fiz o inverso, tá aqui, Entendi. Uhum. tá? Outra coisa que eu não entendi ali também foi quando você foi fazendo as derivadas ali, tipo, do mais um ali. Você poderia explicar de novo? É assim, ó, quando eu tenho uma soma, eu tenho esse tipo de derivada aqui, né? Uhum. Eu tenho o que está entrando mais um, com a constante aqui, certo? Independente de quanto vale essa constante aqui, podia ser 10. Quando eu tenho a soma, a derivada desse negócio aqui é 1, sempre, em Mas, relação a por que, x. mas no caso, por que está entrando ali a x? Isso que eu O não que está entendi. entrando aqui é 0,37, né? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, está entrando 0,37, estou somando 1, está dando 1,37, beleza? Aham. Quando eu faço essa derivada local, ó, que é a derivada do que está entrando, que é x, Ah, tá. de f em Entendi. relação a x, né? Como esse negócio é x mais 1, isso aqui vai dar 1, beleza? Entendi. Uhum. Tá? Poderia ser mais formal aqui, colocar tudo derivada parcial, né? Comi bola nessa notação aqui, mas beleza. Não tem problema nenhum para nós aqui. Entendi. Então pensa o seguinte, pensa que você tem que pegar uma operação que é gigante aqui, quebrar ela em várias operações, né, menores aqui, na menor possível que você conseguir, porque daí você consegue calcular essas derivadas locais de maneira mais simples, tá? Calculando essas derivadas locais, aí é só fazer esse fluxo de trás para frente aí, que, né, se vocês tiverem dúvida, refaçam esse exemplo aqui anterior, o primeiro, né? Refaz esse cara aqui, tenta entender bem, depois faz o forward e o backward desse cara aqui, passo a passo de novo, para se convencer bem dessas continhas, tá? Tô passando rápido aqui só para dar ideia, mas para você ter certeza é bom fazer essas contas na mão aí. Beleza? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Tudo certo aí? Conseguiram entender, acompanhar esse? Certo, certo. Refaçam isso aí, Tudo então, para certo. vocês pegarem bem esses detalhes aí, tá? Então, deixa eu ir para. Bom, tem um detalhe aqui, ó. Tem uma implementação desse mesmo esquema que eu falei para vocês aqui, vetorizada e tal. Não vou falar isso aqui, mas se alguém quiser dar uma olhada como que seria para vários exemplos entrando ao mesmo tempo e fazendo esse backpropagation, tem uma implementação vetorizada e tal, né, que aí gera umas matrizes, é um pouquinho mais chato de entender, tá? Mas o espírito é o mesmo aqui, né? É relativamente simples de pegar esse detalhe. Deixa eu mostrar então um exemplo, um código em Python aqui para servir de referência para vocês estudarem esse assunto. Eu não vou usar o scikit-learn para isso, tá? Já vou apresentar um desses frameworks mais novos aí, que é o Keras, TensorFlow, tá? Porque eu acho que, assim, no fim das contas, isso aqui já, né, já está dominado por essas ferramentas aí, então é melhor vocês já darem uma olhada direto nisso aqui. O estilo é muito, muito parecido com o scikit-learn, então não tem muita dificuldade, assim, para
se adaptar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é tentar treinar uma rede neural MLP ali, né? Para resolver o MNIST, né? Só relembrando quem que é o MNIST, é o dataset lá de reconhecimento de dígitos, né? Então, eu tenho dígitos de 0 a 9 aqui, manuscrito, assim, né? Que é uma imagem de tamanho 28 por 28, né? Pixels, né? Que se eu transformar isso num vetor, né? Se eu pegar esses 28 por 28, vira um vetor de 768, eu acho. Dimensão 768, né? Então, eu estou pegando a imagem, que é 28 por 28, uma matriz, e transformando num vetor, esticando esse negócio aqui, fica de tamanho 768, tá? Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu já falo desse negócio aqui de batch e tal, né? Então, primeiro, eu estou abrindo todas as imagens de treino, que são 60.000, todas as de teste, que são 10.000. Ah, o tamanho é 784, não 768, desculpa aí. 784, tamanho vetorizado, tá? Aí, como são imagens preto e branco lá, né, tá entre 0 e 255, eu vou deixar entre 0 e 1, tô normalizando, isso é muito importante para a rede neural, tentar deixar essas entradas sempre normalizadas, né? Aí, tô usando aqui um negócio do Keras que vai fazer o seguinte, ele vai falar, ó, se você tem um problema de 10 classes, né, ele vai gerar a saída, naquele esquema que eu já falei para vocês lá, quando é um problema de classificação, que na arquitetura ele vai gerar, então, a codificação one-hot lá, né, com 10 neurônios. Então, para a classe 1, vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 10, né, até o último 0. Para a classe 2, 0, 1, 0, até a posição 10 lá, que é o 0, e assim sucessivamente. Esse é o esquema aí que eu estou usando, e o Keras já tem uma funçãozinha para isso ali, que é esse categórico aqui, tá? Eu só importei alguns módulos lá do Keras, bem estilo Scikit-Learn. Defini que o meu número de classes é 10, né? Defini também que eu vou treinar esse modelo por 20 épocas, ou seja, ele vai passar forward e backward de todos os exemplos, de todos os 60.000 exemplos de treinamento, 20 vezes. Tá? E aí, para cada vez que ele faz o forward e um backward, ele seleciona 128 exemplos desses 60.000. Então, esse batch size significa que, para cada vez que ele faz esse forward e backward ali, ao invés de ele mandar um só exemplo, ele manda 128. Tá? Em geral, se usa esses tamanhos aí, 64, 128, vai depender de capacidade de hardware, né? Mas é um número que a gente usa ali para não... Se for de um em um, vai demorar muito, né? É bem lento. E se você colocar muitos exemplos também, o treinamento fica ruim. Então, é um número meio que geral que se usa para isso, tá? E aí eu vou construir o meu modelo. Então, como que vai ser o meu modelo? Né, um modelo sequencial, então é uma rede neural feed-forward, né? Então, esse sequencial significa que ela é feed-forward. A camada intermediária tem 256 neurônios. Lembrem que a de entrada tem 784, porque eu peguei a imagem e transformei num vetor. Então, são 784 entradas. Eu tenho 256 na camada intermediária. Estou usando função de ativação ReLU, só deixando claro que meu input aqui é de 784, né, para o modelo. E a camada de saída, então, são 10 classes, função de ativação softmax, né, porque eu estou num problema que é esse aqui, né, multiclasse, tenho 10 neurônios, então quero normalizar a saída, estou usando o softmax. Tá? Então, isso aqui construiu a arquitetura. Tá? Então, tudo isso aqui foi para ajeitar meus dados, carregar e tal, lá, né? Organizei eles, agora montei minha arquitetura. Quando eu dou esse model summary aqui, ele só dá o número de parâmetros que eu vou ter e tal, né? Porque ele está entendendo que é uma rede MLP que eu estou construindo aqui. Aonde que eu digo que a rede é MLP? Dizendo que a camada é densa, completamente conectada, densamente conectada. Esse denso aqui reflete uma MLP. Tá? Aí, beleza, você vai treinar o modelo. Como que você vai treinar? Primeiro você tem que fazer um compile, que você vai dizer qual é a loss function que você está usando. Então, para multiclasse cross entropy. Qual que é o otimizador? Então, lembra que tem lá os vários métodos, né, que eu falei para vocês, que a gente pode escolher lá. Eu estou usando um desses caras aqui, que é o RMS próprio, para dar uma acelerada. E olhando a acurácia ali ao longo do modelo para ir acompanhando o resultado.
E aí eu vou de fato treinar. Então eu vou treinar passando X de treino, Y de treino, batch size de 128 lá para fazer o backpropagation. Vou pedir para ele ir plotando e tal, e vou colocando os dados de validação, que são os dados de teste. Isso aqui até é uma coisa meio errada, mas só para acompanhar quanto que seria um erro de validação, caso eu quisesse olhar essa curva junto, né? E aí eu mando rodar, ele vai plotando aqui esses resultados, né? Para cada época que o modelo está treinando, ou seja, para cada vez que ele completa todos os exemplos no forward e no backward, ele vai calcular a acurácia, o valor da loss, né, da acurácia de validação e tal. Então, para todas as épocas, até que no fim ele chega numa acurácia de 98% para esse dataset aí, né? Então vejam que, né, você não precisa implementar nada, não precisa se preocupar nada, né? Uma vez que você define a arquitetura e dá esse model fit aqui, o que o Keras TensorFlow aí, né, que é esse framework que eu estou usando aqui, essa biblioteca que eu estou usando faz, ela vai quebrar as operações em grafos de operações como essa daqui, né? E uma vez que ele monta esse grafo de operação, ele vai fazendo o forward e o backward aí nesse esquema otimizado aí para calcular o backpropagation. Isso tudo está encapsulado, né? Vamos ver que em termos de linha de código aqui é relativamente simples, né? Uma coisa bem compacta, né? Então, tá aqui, né? Um exemplo para construir essa rede neural aí, MLP, né? Que tá aqui, né? Densa, né? Esse é o segredo do negócio aqui, para você usar esse tipo de estrutura, né? Só mais um detalhe antes de a gente deixar abrir para as perguntas aí. Então, o exercício dessa semana é um exercício meio chatinho, tá? Já vou adiantando para vocês, que é um desafio do Kaggle lá também, para prever qual que vai ser a potência de uma Wind Power Forecasting, né? Uma planta eólica, né? Então, eu tenho vários parâmetros ambientais, eu quero saber quanto que aquela usina eólica vai fornecer de potência no futuro. Então, é um problema de regressão, basicamente, tá? Então, aqui tem uma explicação do dataset e tal, alguns papers que foram usados para construir ele e tal, alguns códigos de referência, vocês podem usar isso aqui sem problema nenhum, tá? E aí tem algumas dicas que eu dou aqui, e também foi deixado aqui, né, um Colab aqui, né? Se vocês quiserem usar o Colab aqui, acho que é melhor para esse tipo de tarefa, porque rede neural é melhor usar o Keras, e o Keras aqui dentro do Colab vai funcionar melhor, tá? Então já está uma estrutura para carregar o dataset, onde vocês vão editar com os códigos de vocês aqui, com o que eu quero que fique para treinamento, o que eu quero que fique para validação, e o que eu quero que fique para teste, né? Com dicas aqui também de como vocês podem montar esse modelo até chegar no modelo que eu estou propondo, tá? Então, usar uma rede neural para fazer esse problema de previsão que está aqui, tá? Tem que ajeitar os dados, isso é meio chato, podem usar outros códigos para isso, não se preocupem, podem usar essas referências, não estou preocupado com isso, que eu quero que vocês usem uma MLP para tentar resolver esse problema aqui, tá? Como eu disse, é um trabalho mais chatinho, tá? Vai exigir algumas coisas, por isso que eu já deixei algumas coisas meio prontas e indicadas aí para vocês, tá? Dá para vocês testarem dropout, regularização, colocar mais camadas, tirar camadas, para tentar pegar o feeling desse tipo de modelo aqui, tá? Já adianto que o resultado não vai ser lá aquelas coisas, tá? Teria que usar um modelo um pouco mais robusto do que uma rede neural aqui desse tipo para esse tipo de resultado. Mas isso também já serve para vocês entenderem as limitações dessas abordagens aí, né? Moçada, eu vou parar o vídeo por aqui, porque era até aqui que eu queria explicar, mas fico aberto aí para perguntas, se quiserem voltar alguma coisa do back